A Bíblia à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 33. O Espírito Santo. Continuação. Em nossas duas últimas lições a respeito do Espírito Santo, vimos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, entrou neste mundo no dia de Pentecostes para cumprir uma missão definida e específica. O Espírito Santo está no mundo hoje de um modo tão real como esteve Cristo durante seu ministério terreno, ainda que o Espírito Santo não possa ser contactado pelos sentidos físicos dos homens. Vimos porque o Espírito Santo não poderia ter vindo antes do dia de Pentecostes e o que aconteceu no cenáculo no dia em que ele veio. Em nossa lição final sobre este estudo do Espírito Santo, estudaremos mais do seu ministério atual. O ministério do Espírito Santo ao mundo. Cristo ensinou a seus discípulos que outro Consolador viria ocupar o seu lugar. Se o Espírito Santo ocupa o lugar de Cristo, sabemos que ele está fazendo o que Cristo faria se estivesse aqui. Se Cristo estivesse aqui em um corpo humano, como esteve antes de sua ascensão, seu ministério seria o de revelar ao homem o que ele fez em favor do próprio homem através de sua morte e ressurreição. O propósito de Cristo, se estivesse aqui, seria mostrar a cada homem que ele se tornou pecado em seu favor, a fim de que o homem pudesse se tornar justo e fazer cada homem perceber a tragédia em rejeitar esse sacrifício substitutivo. Assim, o Espírito Santo hoje está tornando real aos corações humanos a obra do Filho de Deus. Os ensinamentos e mensagens do Espírito Santo não são seus próprios, são de Cristo. Veja Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Cristo nos deu o método triplo pelo qual o Espírito Santo torna real a sua obra ao mundo no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 ao 11. Foi necessário para Cristo ir ao Pai e o Espírito Santo vir tomar o seu lugar, pois o ministério de Cristo ao homem, através de um corpo humano, teria sido localizado. O Espírito Santo, porém, pode alcançar o mundo. É necessário que entendamos como o Espírito Santo lida com o homem não salvo, de modo que possamos deixá-lo agir livremente através de nós. Ao estudarmos o método do Espírito Santo de apresentar a obra de Cristo aos homens, veremos quão erradas têm sido a maioria de nossas pregações evangelísticas. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 ao 11, mostra que o Espírito Santo convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. O que o julgamento de Satanás tem a ver com o homem? Tem tudo a ver, porque o homem se tornou seu filho e o lar eterno de Satanás se tornou o lar eterno do homem. Após o Espírito Santo mostrar a um homem que ele é um filho de Satanás, não somente agora, mas por toda a eternidade, ele o convence da justiça, porque Cristo foi para o Pai. O Espírito Santo mostra ao homem que ele tem um mediador diante de Deus, alguém que, com seu próprio sangue, após providenciar uma redenção eterna para o homem, entrou no céu em seu favor. O Espírito Santo mostra ao homem que ele pode se tornar a justiça de Deus e que ele possui o direito legal de se tornar filho de Deus. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado de rejeitar a Cristo, o qual é o único meio de redenção da autoridade de Satanás. E o pecado de rejeitar a Cristo é escolher permanecer como um filho de Satanás após ter aprendido que pode se tornar um filho de Deus. Quão fora de harmonia com o método do Espírito Santo tem sido nossa pregação. Não temos mostrado ao homem que ele era um filho de Satanás, nem temos mostrado ao homem seus direitos legais à justiça e à natureza de Deus.
Temos pregado ao homem que ele está sob condenação por causa dos pecados que cometeu. Deus não condena o homem por causa do que ele faz, mas por causa do que ele é, e o convence de um pecado somente, o pecado de rejeitar a Cristo, ou seja, a escolha de continuar sendo um filho de Satanás. O Espírito Santo opera através da palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Veja Efésios capítulo 6, versículo 17. É através da palavra de Deus, que é a revelação de Deus ao homem, que o Espírito Santo mostra ao homem não salvo sua necessidade de Cristo. Somos os instrumentos que o Espírito Santo usa, pois a nós foi confiada a palavra da reconciliação. Veja a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Se não soubermos como dividir a palavra corretamente e inteligentemente apresentá-la ao homem não salvo, nós mutilamos o ministério do Espírito Santo. Após o Espírito Santo ter convencido alguém de sua necessidade de Cristo, se esse alguém crê em Cristo, o Espírito Santo lhe transmite a natureza de Deus. Veja Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Cristo disse, abre aspas, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Cristo veio tornar possível ao homem receber realmente a natureza de Deus, ou seja, a vida eterna. Veja primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 ao 13. O homem que recebe a Cristo recebe esta natureza de Deus e, de fato, se torna filho de Deus. O bendito e fiel Espírito Santo é o mediador através de quem esta vida é transmitida. Cristo disse, abre aspas, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer do alto. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 ao 8, versão de Rotherham. O novo nascimento é uma ação interna, porém é o maior de todos os milagres. O Espírito Santo envolve aquele que crê em Cristo e lhe transmite a vida de Deus, e a pessoa se torna em uma nova criação em Cristo. Veja 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13 diz, abre aspas, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fecha aspas. Vemos que é o Espírito Santo quem convence o homem natural de sua necessidade de Cristo e então transmite a natureza de Deus ao seu espírito quando ele aceita a Cristo. Então, o Espírito Santo, se inteligentemente convidado, habita naquele a quem ele fez nova criação em Cristo. O corpo do Filho de Deus se torna o templo do Espírito Santo. Durante este período de residência do Espírito Santo sobre a terra, seu lar e lugar de habitação é o corpo de Cristo. Assim como o corpo físico de Cristo era o templo de Deus enquanto ele esteve aqui sobre a terra, seu corpo, a igreja, é o templo do Espírito Santo durante seu ministério aqui. Observemos a comparação. Uma tradução literal do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 é, abre aspas, a palavra foi feita carne e tabernaculou entre nós, fecha aspas. Tabernáculo é a palavra usada na Escritura para o lugar onde Deus habita entre os homens. O lugar de habitação de Deus é um templo. Então, quando Deus foi, abre aspas, tabernaculado, fecha aspas, em Cristo, o corpo de Cristo se tornou o seu templo. Cristo, falando aos judeus, chamou o seu próprio corpo de templo. Ele disse que, se destruíssem seu corpo,
ele o levantaria de novo. Quando Deus esteve tabernaculado entre os homens, a glória da Shequiná repousava sobre o propiciatório. Assim também, quando Deus esteve tabernaculado entre os homens em Cristo, eles viram a sua glória. Abre aspas, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Quando Deus esteve tabernaculado entre nós em Cristo, foi a vinda de Deus em união com a humanidade perfeita e sem pecado, pois Cristo não participou da morte espiritual, nem veio sob sua influência. Assim também agora, quando o Espírito Santo se torna tabernaculado no corpo de Cristo, ou seja, a igreja, é a vinda de Deus em união com as novas criações que foram libertadas completamente da morte espiritual e da autoridade de Satanás. O novo homem é criado em, abre aspas, justiça e santidade da verdade, fecha aspas, pronto para se tornar o templo de Deus. Veja Efésios, capítulo 4, versículo 24. Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22 diz, abre aspas, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, fecha aspas. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz, abre aspas, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Fecha aspas. Assim, com Cristo, que é a cabeça, Deus se tornou encarnado na igreja. Por causa da habitação de Deus em Cristo, ele pôde dizer, abre aspas, quem me vê a mim, vê o Pai, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Pela primeira vez, Deus foi realmente revelado ao homem. Nenhum homem jamais havia visto a Deus, mas em Cristo ele se tornou conhecido ao homem. Quando Cristo deixou o mundo para tomar o seu lugar à direita do Pai, onde ele não mais teria contato pessoal com o homem, Cristo enviou o Espírito Santo para se tornar encarnado em seu corpo místico, ou seja, a igreja, para que a revelação de Deus ao homem pudesse continuar. É o desejo do Pai que o corpo de Cristo, através do Espírito Santo, seja cheio com a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz, abre aspas, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, fecha aspas. Efésios capítulo 5, versículo 18, mostra que, na verdade, somos ordenados a ser cheios com o Espírito Santo, para que ele possa ser revelado ao mundo. Cristo não tem contato com o mundo hoje, a não ser através de seu corpo, que é a igreja. Cristo não pode agir independentemente de seu corpo. Se nossas vidas não são cheias com o Espírito Santo, de modo que ele possa operar livremente através de nós, amarramos as mãos da divindade. Esta é a dispensação do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que o Pai e o Filho estão operando, e ele opera em e através do corpo de Cristo. Não pode haver uma verdadeira manifestação de Cristo ao mundo se o seu corpo não é habitado pelo Espírito Santo. Em conexão com este pensamento, há uma séria lição para nós encontrada na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12, que diz, abre aspas, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Fecha aspas. Se Deus habita em nós através do Espírito Santo, seu amor é aperfeiçoado em nós. A palavra perfeito significa completo. A ideia é que se Deus habita em nós, o seu amor pode ser completado através de nossas vidas.
A implicação é que o amor de Deus não pode se tornar completo a não ser que ele encontre expressão através de nós. Há algo faltando nele, a não ser que ele opere através de nossas vidas. Isto é verdade. A graça de Deus abundou sobre o homem em Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 diz, abre aspas, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Fecha aspas. Graça é amor em ação. O amor de Deus efetuou uma completa redenção para o homem. Por sua graça, Cristo experimentou a morte por todos os homens. Ele carregou as doenças e as dores de toda a humanidade. Contudo, a palavra da reconciliação, que trará ao homem a redenção que está em Cristo, pode ser dada somente através do corpo de Cristo. Deus reconciliou toda a humanidade consigo mesmo através de Cristo e deu a mensagem da reconciliação ao corpo de Cristo. Veja 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 21. Se o corpo de Cristo, sob a direção e através do Espírito Santo, não está ocupando o seu lugar no mundo, o amor de Deus não pode se expressar. Nenhum homem jamais viu a Deus, mas se ele pode habitar no corpo de Cristo, como ele fez em Cristo, o seu amor pode encontrar expressão e alcançar a humanidade. A mensagem de Deus para nós é, abre aspas, habitarei neles e andarei entre eles. Fecha aspas. Veja 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Se permitirmos a ele, então o mundo poderá ver sua glória hoje e ver as obras de seu amor, como eles viram quando Deus tabernaculou entre os homens em Cristo. O Espírito Santo, aquele que revela a Cristo. Quando o Espírito Santo iniciou seu ministério no dia de Pentecostes, ele o iniciou com um novo nome. Cristo o havia chamado de Paráclito. Paráclito é uma palavra grega derivada de um verbo que significa chamado para socorrer alguém. A tristeza que havia enchido os corações dos discípulos pela morte de Cristo se transformou em alegria na ressurreição de Cristo. Contudo, haveria uma separação mais longa, ou seja, a partida de Cristo para ocupar o seu lugar à direita do Pai. A terceira pessoa da Trindade é aquele chamado para ajudá-los. Ele veio para preencher a vaga de seu mestre. Quão grandes expectativas devem ter surgido em seus corações? Eles haviam ficado impressionados com a vinda do Filho de Deus à Terra. Agora, outro, do mesmo nível do Senhor, ele mesmo está para vir e permanecer com eles para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 diz, abre aspas, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Fecha aspas. Cristo deve vir a eles no Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18 diz, abre aspas, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Fecha aspas. O Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, deve receber as coisas que são de Cristo e revelá-las ao homem. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 ao 14 diz, abre aspas, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Fecha aspas. Observamos aqui que o Espírito Santo não revela o Cristo terreno ao homem. É o Cristo glorificado à direita do Pai que o Espírito Santo revela. Ele revela o Cristo que venceu a morte, a sepultura e o inferno, e ao qual foi dado um nome acima de todos os outros nomes. O Espírito Santo nos revelou tudo do ministério de Cristo que não poderia ser revelado aos sentidos do homem. O Espírito Santo
é quem deu a Paulo a tremenda revelação do sacrifício substitutivo de Cristo, sua vitória sobre Satanás no inferno, sua entrada no Santo dos Santos com seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção para o homem e o presente ministério de Cristo à direita do Pai. O Espírito Santo nos revelou as riquezas da graça de Deus. Veja Efésios capítulo 1, versículo 7, e as riquezas da glória de Deus. Veja Efésios capítulo 3, versículo 16. Existem muitas escrituras que nos revelam as diferentes fases do ministério do Espírito Santo. Ao observarmos o ministério de Cristo, que é o nosso exemplo, percebemos que seu ministério foi operado no Espírito Santo. Leia Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28, Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2 e Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vemos que a igreja primitiva seguiu adiante também no poder do Espírito Santo. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 8 e 31, capítulo 6, versículo 5, capítulo 13, versículos 2, 4, 9 e 52, capítulo 15, versículos 8 e 28 e capítulo 16, versículos 6 e 7. Questionário 1. Qual é o ministério do Espírito Santo em relação ao mundo? 2. Qual é o método triplo do Espírito Santo de apresentar a obra de Cristo a um homem não salvo? 3. Qual pessoa da Trindade é o agente ativo no novo nascimento? 4. Quais são os instrumentos do Espírito Santo? 5. Hoje, qual é a habitação do Espírito Santo? 6. Por que é essencial para todo filho de Deus ser cheio com o Espírito Santo? 7. Explique primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. 8. Por que Cristo chamou o Espírito Santo de Paráclito? 9. O que o Espírito Santo tem revelado ao homem a respeito do ministério de Cristo? 10. Dê as escrituras que mostram que o ministério de Cristo foi operado no poder do Espírito.